Como provar o assédio moral? O que aconteceu comigo, doutor, foi assédio ou foi apenas dano moral? Creio que sou vítima de assédio. Devo procurar a justiça logo de cara? O tema de hoje é assédio moral no serviço público. Pois bem, eu vou te responder não só essas, como outras questões importantes. Para vocês entenderem direitinho a definição de assédio moral e entender como funciona tudo isso, nós vamos aqui dar algumas definições, ok? O termo assédio moral caracteriza situações de violência psicológica no trabalho e se configura como um conjunto articulado de armadilhas, entre aspas, preparadas, premeditadas, repetitivas e prolongadas no tempo. Esses comportamentos hostis devem ocorrer de forma sistemática, repetidamente, por um período estendido. E a prática é gravada de intencionalidade no sentido de querer prejudicar, anular ou excluir uma ou algumas pessoas escolhidas a dedo. Outra definição bem resumida do assédio moral é a seguinte, olha. Ele é qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, repetição sistematizada contra a dignidade ou a integridade psíquica ou até mesmo física de uma pessoa, ameaçando o seu trabalho, seu emprego ou degradando o clima ali existente no trabalho, na repartição pública. Diante dessas explicações, nós já podemos dar a resposta à primeira questão. Doutor, o que aconteceu comigo foi assédio ou foi dano moral? Pois bem, como eu disse, muitas pessoas me procuram e narram determinados fatos isolados ou mesmo um conjunto único de fatos existentes num dia só ou em 2 dias, pedindo para que a gente ingresse com uma ação judicial por assédio moral. Nesse caso, não se trata de assédio, e sim de dano moral, fato isolado. E o dano moral também, tal qual o assédio, ele é indenizável, porque o assédio se distingue exatamente por essa reiteração de condutas. Então grave bem isso aí para você não fazer confusão. Eu estou sofrendo de assédio moral. Sofri de um assédio moral. É um ato, 2 atos separados, avulsos, não caracteriza o assédio moral, e sim o dano moral. Apesar do assédio não possuir uma legislação específica aqui no Brasil, em alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, essa lei existe, tá? Uma lei específica, a Lei 12.250 de 2006, que veda o assédio moral no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e em fundações públicas. Além dessa legislação específica, a prática de assédio moral pode ser punida através de outras ferramentas jurídicas. A Constituição Federal, no artigo 5º, que elenca os direitos, toda vez que um desses direitos fundamentais forem transgredidos, nasce ali o direito. Código Penal, Código Civil e até mesmo a consolidação das leis do trabalho. São leis gerais que servem também para tipificar. Assim, resta bem óbvio que o assediador deverá suportar a responsabilização civil por perdas e danos morais e materiais, se for o caso, se a pessoa tiver uma perda material. Olha que interessante aqui o que eu vou dizer agora aqui. O Superior Tribunal de Justiça já tem uma jurisprudência ampla em casos de assédio moral e assédio sexual também contra servidores públicos. A segunda turma tomou inclusive agora uma decisão inédita e reconheceu o assédio moral como um ato de improbidade administrativa. No caso aqui que eu estou contando, foi demonstrado que o prefeito de uma cidade gaúcha, ele perseguiu a servidora que denunciou ele por um problema com dívida do município ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. O prefeito, então, em reprimenda, teria colocado a servidora de castigo em uma sala de reuniões por 4 dias, não trancou ela lá, deixou ela ali sozinha, sem função, isolada, teria ainda ameaçado de colocar ela em disponibilidade, além de ter concedido férias forçadas sem que ela pedisse por 30 dias. E então, estudado esse caso, para a relatora, a ministra Eliana Calmon, o que ocorreu com a servidora gaúcha foi
um caso clássico de assédio moral, agravado por motivo torpe ainda. Seguindo o voto da relatora, a turma reformou a decisão de segundo grau, né, do Tribunal de Justiça de lá, que não reconhecia o assédio como ato de improbidade, restabelecendo integralmente a sentença que havia condenado esse prefeito à perda dos direitos políticos e multa equivalente a 5 anos de remuneração mensal à época dos fatos. A decisão se deu na análise de um recurso especial. Depois a gente vai gravar aí para vocês. Um outro ponto muito importante é que geralmente quando a gente pensa em assédio, vem na nossa mente o quê? A figura do chefe. A figura do chefe assediando o subordinado, partindo para cima dele. Mas não é assim somente que pode se dar um assédio moral. Essa não é a única forma. Esse é o tipo mais comum do chefe para o subordinado e é conhecido como assédio moral vertical descendente, de cima para baixo. É a forma mais comum. Uma outra forma bem menos comum, mas existe, é o assédio moral vertical ascendente. É quando o agressor é o subordinado e a vítima é o seu patrão. Mas como é que pode isso, né? O patrão é o chefe, ele manda, né? Eu vou dar aqui um exemplo. O funcionário descobre algum fato cometido pelo seu chefe, algum fato errado praticado por ele, e passa a assediá-lo utilizando a informação que ele tem como meio de chantagem. Para obter o quê? Benefício próprio, como faltar o serviço injustificadamente, pedir regalias na repartição, obter cargo de chefia, dentre outras tantas coisas. Então, existe? Existe. Tenho certeza. Temos também a figura do assédio moral horizontal. É aquele praticado pelos próprios colegas de trabalho. Eles têm a mesma posição hierárquica. E, finalmente, nós temos uma forma mista, do assédio moral misto, que é quando a vítima é assediada por todos, superiores, colegas de trabalho. Ou seja, todos eles são levados a agirem de modo agressivo por força das circunstâncias ou até mesmo por começarem a acreditar que o assediado realmente é incapaz e despreparado. Ou seja, todo mundo falando, todo mundo assediando, alguns até não seriam tipificados como assédio porque até inconscientemente teriam essa atitude, ou seja, de tanto ouvir falar coisas da pessoa, aderem àquela atitude e dão continuidade. A vítima, então, passa a ser culpada por tudo de errado dentro da repartição, se sentindo acuada, atacada por todos os lados, ou seja, não é nada fácil suportar isso. Vamos, então, agora partir para as provas. Com relação às provas, a justiça exige prova cabal da existência do assédio, o que dificulta em muito o ingresso na justiça e o que favorece muito a impunidade. Por quê? A rainha das provas é a prova testemunhal, mas essa prova ela acaba sendo quase que fundamental para a caracterização dessa prática odiosa. Mas é difícil você convencer um colega teu de trabalho a depor contra o chefe. Aquele chefe que está assediando você, ele vai assediar também essa testemunha. Ela vai temer isso. Então, se você não tiver ali aquele colega que é firme, que é uma pessoa destemida, vai ficar difícil você arrumar uma testemunha. Mas vale lembrar que outros tipos de prova são admitidos, é lógico, tais como os e-mails que você tenha, SMS, fotografias, filmagens, áudios que você pode vir a gravar, embora seja discutível como prova válida, diante das circunstâncias, o juiz deve relevar muitos aspectos legais para validar aquilo como prova, porque é difícil a obtenção de prova testemunhal. Uma importante prova no caso do assédio ter deixado alguma sequela psicológica ou mesmo psiquiátrica, o que é muito comum, é um laudo ou um relatório médico que ateste que o assediado sofre de um mal, como por exemplo, depressão, crise de pânico ou qualquer outra moléstia mental, e que na anamnese tenha sido colocado para o médico esse motivo como o deflagrador da sua doença. Então, o médico vai poder atestar que, por exemplo, esteve na minha presença fulano de tal,
relatando que, aí ele relata que o assediador tem feito com ele, né, tem agido em cima dele, que dali para frente ele perdeu o sono, isso aí o médico vem com a parte clínica dele. Então, é importante um laudo desse para quem, infelizmente, já sofre sequelas disso, porque isso é uma coisa tão grave que pode levar até a pessoa ao suicídio. É importante que as pessoas denunciem, né? Mas a gente entende e sabe muito bem da dificuldade que essas pessoas têm para levar à frente uma denúncia. É muito importante saber que a justiça pode vir a ser a última instância a ser procurada. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Entendam o seguinte: um bom profissional do direito, um bom advogado, ele não deve colocar o seu cliente numa aventura jurídica. Por quê? Porque o cliente ele vai ter que arcar depois com o ônus da sucumbência. Ele vai pagar honorários para esse advogado, ele vai pagar honorários do advogado da parte contrária e as custas processuais. Então, o advogado, antes de entrar e ingressar com uma ação, ele tem que ter uma reunião de provas para não colocar o cliente dele numa aventura jurídica, onde não se sabe o que vai acontecer. A orientação é assim: esse servidor assediado, ele deve utilizar o quê? Do seu direito de petição. Está lá no Estatuto do Funcionário Público, direito de petição. E levar o caso com todas as provas que ele reunir ao órgão superior ao do assediador. A corregedoria do órgão, se tiver, a ouvidoria da instituição, deve ser levado o fato e as provas. Por quê? Qualquer pessoa que cometa uma transgressão disciplinar ou um crime, ela é passível de quê? De ser sindicada e processada administrativamente. Durante esse processo, durante essa sindicância, vai se reunir provas que vão ser necessárias para ingressar na justiça. Infelizmente, muita gente liga para a gente e fala: doutor, eu estou com um problema aqui, assim, assim, assim. A pessoa está perdida, né? E eu quero ingressar na justiça. E não é assim que funciona. Entenda, o advogado bom profissional, ele vai explicar para a pessoa quais são os riscos que ela vai correr de ingressar com uma ação sem uma cobertura, né, de provas suficientes para que ela seja vencedora dessa ação. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Se você quiser saber como proceder durante um processo administrativo, uma sindicância, se você tem uma dúvida de relevância, deixe seu comentário em nosso canal. Colabore com a gente, dando um like lá no vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos e se inscreva no nosso canal, ok? Um abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.